Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje nossa convidada é a doutora Mirtz Maria Rodrigues Bertozzi, médica nefrologista. Mirtz, é um prazer muito grande tê-la aqui conosco. É um prazer todo meu. Mirtz, você é nefrologista, né? Isso. O que você tem de especialização? Os títulos que você tem? Eu fiz a faculdade de Pouso Alegre, né? Faculdade de Medicina de Pouso Alegre. Legal. Fiz minha residência de nefrologia lá mesmo, né? E tive 2 anos em São Paulo, no Hospital das Clínicas de São Paulo, acompanhando o serviço de transplante e de nefrologia. Mirtz, então vamos explicar para os nossos telespectadores o que é nefrologia. Bom, a nefrologia é um ramo da medicina, né, em que se estuda o rim e as suas alterações e as suas funções, né, e as patologias também que acometem o rim. Porque tem muitas divisões da medicina, né? São várias especialidades. Isso. E tem especialidade que às vezes a pessoa fica perdida, né? Mas o que é isso, né? Então é bom a gente sempre frisar, né? Isso. O que é. E como a gente vai falar então sobre insuficiência renal, o que vem a ser a insuficiência renal? A insuficiência renal é a perda da função do rim. Tá? Essa perda ela pode ser gradativa, né, que evolui para insuficiência renal crônica, e pode ser uma perda aguda da função do rim, e isso daí ocorre assim, em grandes hemorragias, nos acidentados com grande esmagamento de músculos, na desidratação importante, no quadro infeccioso importante. Então, tipo assim, de uma maneira geral, a baixa de volemia poderia levar a uma insuficiência renal, ou não? Isso, a baixa da volemia, principalmente nas grandes desidratações, nas hemorragias importantes, em que o volume sanguíneo é rebaixado. Então é importante, nesse caso, hidratar rapidinho o paciente, né? Repor volume. Isso. Não é isso? A função do rim. A gente sabe que todos nós temos 2 rins. E quais são as funções desses rins? Bom, a principal função do rim é a limpeza do sangue, né? Seria a filtração do sangue. Essa é a principal função que ele exerce, né? Dentre outras, ele elimina as toxinas do organismo. Algumas toxinas são produzidas no próprio organismo, como a ureia, a creatinina, as toxinas exógenas, quer dizer que o próprio paciente ele ingere alguns medicamentos, são eliminados pelo rim, né? A produção de alguns hormônios, como a eritropoetina, que é importante para a produção de sangue no organismo, a produção de vitamina D, que também, né, é estimulada pelo rim, né? Então são alguns hormônios principais. Regulação de todo o sistema sanguíneo do organismo, sódio, potássio, cálcio, fósforo, tudo isso é feito pelo rim. Ou seja, o rim é importante, né? Um órgão vital. Vital. Né? E tem várias funções. E da insuficiência renal, quais seriam os sintomas da insuficiência renal, Mirtz? Olha, a insuficiência renal ela tem sintomas variados, né? Tanto que o paciente ele não chega para o nefrologista, olha, eu estou aqui porque eu estou com uma insuficiência renal. Ele procura todas as outras áreas da medicina para depois chegar, né, no nefrologista. Sem saber que está com insuficiência renal. Sem saber. Por exemplo, a uremia, né? A ureia, quando ela está muito alta, o que ela produz? Náuseas, vômitos, diarreia. Então, o paciente vai procurar o gastroenterologista. Exatamente. Não vai pensar hipertensão, em problema renal, né? Não vai pensar em problema renal. Hipertensão, inchaço, ele vai procurar o cardiologista, porque não pensa. É a primeira coisa que pensa, né? Coisa que ele vai pensar. Lógico. Né? Então, são alterações, são essas principais: náuseas, vômitos, diarreia, hipertensão, o inchaço. Todos esses são sintomas renais, mas que são muito vagos, né? Na realidade, que o nefrologista é o último a ser procurado. Tem algum tipo de prevenção que o paciente possa fazer para evitar essa insuficiência renal, Mirtz? Olha, a principal prevenção é procurar um médico, né? Eu acho que tem que se fazer uma prevenção pelo menos uma vez por ano, procurar um médico, um clínico, né? E para ele fazer os exames básicos, né? Que é um exame de urina, um exame de uma ureia, uma creatinina, para ver se já tem alguma alteração da função do rim. A outra coisa importante é se hidratar, tomar muito líquido, né? Por exemplo, o diabético, que já sabe ser diabético, tratar bem da diabetes, o hipertenso, tratar bem da hipertensão. Ô Mirtz, você comentou agora, né, antes dessa pergunta, que a pessoa procura o gastro, procura o cardiologista. Tem alguma coisa que o paciente possa sentir que procure diretamente o nefrologista? Algum sinal, algum sintoma? Olha, o principal sintoma aí seria o edema, o inchaço, mais em pés, região de face,
né? Principalmente na parte da manhã, o rosto aparece bem inchado. No final da tarde, o edema, né? Ele desce, né? Pela própria gravidade, né? Ele começa a ter edema de membros inferiores. Então é o que chama atenção. E aí a pessoa fica preocupada, né? Vai no cardiologista. Lógico que é a primeira coisa que né, preocupa aí, a náusea e o vômito no gastro, né? Ô Mirtz, eu gostaria de saber de você, né, os tipos de tratamento que existem atualmente para insuficiência renal. Só que antes nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje conversando com a doutora Mirtz, médica nefrologista. Mirtz, antes do comercial eu havia comentado com você, né, quais seriam os tipos de tratamento que existem atualmente para insuficiência renal. Quais são eles? Olha, atualmente nós temos o tratamento dialítico, né, que seria a diálise. A diálise ela é dividida em dois tipos de diálise. Nós temos a diálise peritoneal e a hemodiálise. Tá? A diálise peritoneal é a diálise que pode ser feita tanto dentro do hospital quanto no próprio domicílio do paciente. E a hemodiálise é feita a nível hospitalar. Por exemplo, você falou que pode ser feito no domicílio do paciente. Como que seria feito assim, de uma maneira geral? Lógico, não precisa entrar nem em detalhes, mas de uma maneira geral, como que o paciente poderia fazer isso em casa? Tem que ter acompanhamento do médico, da enfermeira, ou só o acompanhante resolve? Não, a diálise peritoneal em casa, ela é feita pelo próprio paciente, quando o paciente tem condição de fazer isso, ou por um assistente, ou a própria esposa, ou um filho, né? Não tem necessariamente ser uma enfermeira para fazer hemodiálise, porque é colocado assim, um catéter dentro do abdômen do paciente, e são injetados líquidos dentro dele, mas isso tem todo um treinamento que o próprio paciente pode ser feito. Então o paciente vai para casa com esse catéter e esse líquido seria o próprio paciente que injetaria dentro do abdômen. E esse líquido vem todo liberado pelo próprio SUS, né? O SUS ele encaminha todo o material para a casa do paciente. Olha só. Então é mais uma coisa, né, que o SUS oferece para os pacientes, né? E a hemodiálise, como que é feito? Já a hemodiálise é só a nível hospitalar, tá? Porque a hemodiálise ela necessita de uma máquina, né, própria para a hemodiálise, necessita de uma fístula arteriovenosa do próprio paciente. O que é essa fístula? Faz a ligação, né, de uma artéria com uma veia no próprio braço do paciente, para que essa a veia fique um pouco mais firme para poder se funcionar, né? E precisa também de um capilar, que vai fazer a função do rim. Então esse tem que ser nível hospitalar. Aí não tem como, né, fazer em casa, aí também já é muita coisa, né, Mirtz? Mirtz, agora há pouco você comentou sobre uremia, né? Você podia explicar um pouquinho melhor para os nossos telespectadores o que vem a ser a uremia? Então a uremia é quando os rins param de funcionar, a ureia, né, que ela é derivada de todos os produtos que têm proteína, carne, ovos, leite. Então, o final disso que vai ser eliminado pelo rim é a ureia. Então, à medida que ele fica alta, a gente dá o nome de uremia, né, que é a ureia alta no sangue. E na insuficiência renal, tem alguma maneira de se fazer a prevenção, Mirtz? O paciente pode prevenir, sei lá, em alimentação, exercício, não sei. À medida que a gente tenha já uma alteração da função do rim, uma das coisas que a gente orienta é diminuir realmente a ingestão de carne vermelha, porque a carne vermelha ela tem muita proteína e o produto final vai ser a ureia, certo? O leite, os derivados de leite, e aí a gente pede para substituir por carne branca, não que não vai ter proteína, mas vai ter uma quantidade menor de proteína, né? O frango, né, o ovo pode ser comido também. O brasileiro gosta muito de uma carne, né, Mirtz? De uma carne. Principalmente a vermelha. A vermelha. Ô Mirtz, um paciente começa a fazer uma diálise, ele tem condições de sarar, de sair dessa diálise, de não ter que fazer mais? Olha, isso acontece assim, numa frequência maior na insuficiência renal aguda, né? Porque a aguda é um tempo que a pessoa fica com insuficiência renal e isso aí reverte. A maioria das insuficiências renais agudas reverte. O crônico é mais difícil. Normalmente, quando entra assim, em tratamento dialítico pelo crônico, ele permanece em diálise. Nós tivemos 1 ou 2 pacientes, assim, como um exemplo, uma hipertensão grave, né, que seria uma das causas de insuficiência renal. Quando o paciente entrou em diálise, começou a ficar bem dialisado, começou a diminuir a pressão e ser
ter uma alimentação adequada, ele reverteu um pouco a função do rim, que foi assim que a gente pôde tirá-lo da diálise. Mas não que ele tenha ficado assim, curado totalmente, mas ele ficou no nível de insuficiência renal que ele pode ficar sem a diálise. Ô Mirtz, você está falando em insuficiência renal crônica aguda. A crônica, por que acontece? Seria assim um relaxo do paciente, demora para procurar um médico? Por que acontece isso? Olha, tem Sendo algumas... que tem muitos sinais, então pode procurar rápido o médico, né? Tem algumas patologias que às vezes o pessoal deixa de se tratar, né? Por exemplo, o diabético. Tem muito diabético que não admite ser diabético, então ele vai levando a vida dele sem nenhum controle da glicemia, que atualmente é uma das principais causas de insuficiência renal, seria o diabetes, né? Tem a hipertensão também, que o paciente às vezes também não aceita ser hipertenso, então ele deixa de se tratar. Então tem algumas patologias que sim, agora tem outras, por exemplo, as nefrites, né, que seria acometimento do rim, que seria, você tem a pielonefrite, que é uma infecção renal mesmo, e tem as glomerulonefrites, que são as inflamações do rim. As pielonefrites, tem muita gente que toma medicamento por conta própria, tem infecção urinária. Erradíssimo isso, né, Mirtz? Pois é. Tem infecções urinárias que vai tratando sem o médico saber, sem fazer um exame decente, e isso acomete o rim, e várias infecções podem levar a uma insuficiência renal. E você falou uma coisa que a gente sempre ouve, né? Tive uma infecção de urina, ou toma um medicamento que o médico passou 2, 3 vezes atrás, ou que a vizinha ou que um parente tomou, né? Isso. Quer dizer, a infecção de urina é coisa à toa, vou tomar um remedinho, e às vezes, na maioria das vezes, é lógico, toma tudo errado, porque na dosagem e mesmo o tipo do medicamento, né? O composto do medicamento não tem nada a ver, né? E acaba ficando resistente àquele medicamento e fica difícil mais para frente para ser tratado, né? Uma coisa boa agora que o governo fez realmente é não se vender antibióticos sem receita médica. Que foi feito, né? Ô Mirtz, como ginecologista, eu tinha que te perguntar, a mulher que tem problema renal, insuficiência renal, ela pode engravidar? Olha, tudo depende do estágio que ele esteja em insuficiência renal. Que tem um estágio 3 para 4, que ele tem uma função renal 50% mais ou menos de rim funcionante, ela ainda consegue engravidar, porque ela tem menstruação, ela tem ovulação, só que corre o grande risco de perda da função do rim, porque o rim vai trabalhar dobrado, né? Vai trabalhar por ela e pelo neném. Exatamente. Né? Pode piorar a hipertensão, força-se mais, pode ter hemorragias, né? Agora, quando o paciente já tem um grau importante de perda do rim, tem 15 a 20% de função renal, raramente ela engravida. Ela consegue engravidar porque tem ciclos anovulatórios, né? Que não tem a produção de óvulos. Aí já começa a dificultar um pouquinho, né? Dificulta mais. Então, nesse caso, é mais difícil a gravidez. Antes de chamarmos o comercial, só uma coisa, a insuficiência renal aguda tem cura? Aguda sim. Aguda, a maioria das vezes cura. Mirtz, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje conversando com a doutora Mirtz, médica nefrologista. Mirtz, muitas perguntas às vezes, né, que a gente comenta aqui, pode até parecer assim muito simples para a gente, mas muitos telespectadores às vezes ficam naquela ânsia de querer saber alguma coisa a mais. Então nós sabemos que, né, que todo ser humano normal tem 2 rins. A pessoa pode viver sem os 2 rins e sem urinar? Não, ninguém pode viver sem os 2 rins, porque o rim é o principal filtro do organismo, né? E vai ficar com todas as toxinas, então é impossível viver sem os rins. Não filtra, né? Não filtra. Ô Mirtz, o paciente renal, ele pode comer de tudo? Você agora há pouco falou da carne vermelha, mas em termos de alimentação de uma maneira geral, o que o paciente pode comer, o que ele não pode comer? Olha, o renal crônico, exceto a carambola, porque a gente realmente proíbe a carambola, ele pode comer de tudo, mas desde que tenha uma boa orientação, né? Evitando-se os alimentos que têm muito potássio, porque o potássio leva a arritmias cardíacas, né? E o potássio seria interessante lembrar que esses sal diet, tudo aí, light, eles são ricos em potássio. Todas as verduras cruas, as frutas, todas elas são ricas em potássio.
diminuir o sal máximo da alimentação, evitar esses caldos de carne, porque isso aí tem muito sódio, tem muito potássio. Principalmente esses prontos, né? Esses prontos, eles têm muito potássio. Agora a carambola, é interessante saber da carambola, porque na realidade a carambola não faz nada para o rim. Eu ia te perguntar por que a carambola. Por que a carambola? Ela tem uma toxina dentro dela que ela é neurotóxica, isso é tóxica para o cérebro. Então, para o cérebro. Então, à medida que você tem uma insuficiência renal, e ela é só eliminada pelo rim. Então, não tem nenhuma outra via de excreção da substância da carambola. Aí, o paciente entra em coma por causa da carambola. Como se descobriu isso? No serviço de diálise, os pacientes chegavam todos em coma. Aí dialisava, o paciente ficava bem. Ia embora para casa, entrava em coma de novo, voltava para a diálise e melhorava. Aí eles foram estudar na comunidade o que estava acontecendo e descobriram a carambola. E viram que tem essa toxicidade cerebral mesmo. Então, por isso que a gente pede para quem tem alteração de função para não... Então, quem está nos assistindo aí, né, a carambola, embora é uma fruta gostosa, mas não se pode, né, fazer uso. E a bebida alcoólica? O paciente renal pode tomar bebida alcoólica? Olha, a bebida alcoólica, no geral, ela leva à hipertensão, né? Principalmente quando se toma em doses exageradas, né? Mas na realidade não teria contraindicação, né, de se usar em dosagens pequenas, a gente até libera um pouquinho. Mirtz, agora há pouco no início do programa você está comentando, né, dos tipos de tratamento, né, que são feitos, são realizados para a insuficiência renal. Então você falou da diálise, da hemodiálise. E o transplante também, né? Acredito que entra nessa parte de tratamento. Você poderia comentar alguma coisa sobre o transplante para os nossos telespectadores? O transplante renal ele é indicado realmente quando você tem uma perda da função do rim, né? Só que tem-se um limite também para se encaminhar o paciente para o transplante. Né? Quando a função renal está na fase de 10 a 10 ml por minuto, que seriam umas 10% de função renal, ele já teria indicação de tratamento dialítico. E aí, nesse momento, se o paciente tiver doador vivo, a gente pode até encaminhá-lo já para um serviço de transplante, porque ele já vai ser ele estudado e o doador também estudado. Quando não se tem o doador, eles entram em tratamento dialítico para depois eles serem inscritos em programa de transplante. Tem alguma contraindicação por transplante? Por exemplo, o paciente tem o rim, tem o doador, tudo compatível. Tem algum paciente que não pode fazer esse transplante? Olha, talvez o que fosse contraindicar seria a idade, né? O paciente mais idoso, acima de 80 anos, que realmente é uma população que nós estamos enfrentando agora em diálise, a gente contraindica pelo quadro clínico mesmo do paciente, né? Mas fora isso, não teria nenhuma outra contraindicação. Mirtz, antes de chamarmos nossas perguntas, né, de rua, eu gostaria que você comentasse, o paciente renal, ele pode, por exemplo, fazer academia, fazer sexo, enfim, qualquer tipo de atividade física? Ele pode fazer dependendo das condições clínicas dele. Talvez uma condição clínica que impeça isso seria anemia, tá? Porque o paciente fica cansado, ele não tem ânimo para nada, qualquer esforço físico que ele faça, ele se sente mal. Agora, com o uso da eritropoetina, que é um hormônio, né, que é produzido pelo rim e que também o SUS libera para o paciente. Que coisa boa, né, Mirtz? Essa anemia melhora muito e melhora muito a condição de vida do paciente. Então ele consegue fazer sexo, consegue fazer alguma atividade física. Caminhadas, né? Tudo ele consegue fazer. Vamos responder nossas perguntas dos nossos telespectadores? Então, vamos chamar a nossa repórter Érica Azevedo com a primeira pergunta. Para Mirtz, eu queria saber se a pessoa que bebe pouca água pode ter problema de rim. Marcos, é importante realmente que a gente comece a ingerir uma grande quantidade de líquido para que o rim possa funcionar bem. E o importante não é tomar uma quantidade grande de manhã e uma quantidade grande à tarde. O ideal é você ir tomando líquido aos poucos o dia todo, na faixa de 1,5 litro a 2 litros por dia. Isso é bom, né? Quem está nos assistindo aí, 2 litros por dia, recomendação, né? Recomendação. Próxima. Eu gostaria de saber se uma infecção de urina pode evoluir para uma doença mais séria. Eliana, a infecção urinária, ela realmente deve ser tratada sob orientação médica, porque uma simples infecção urinária, como todo mundo conhece como cistite, ela pode evoluir para uma pielonefrite, um quadro séptico importante e levar à insuficiência renal no momento agudo, né? Mas pode, com o tempo, ficar crônica. Próxima pergunta.
O que leva a pessoa a fazer uma hemodiálise? Maria Aparecida, a hemodiálise, ela vai ser indicada para o paciente quando a função do rim dela não estiver o 100% que teria que funcionar. Tá? E são várias as causas de insuficiência renal que vai levá-la a esse tipo de tratamento. Próximo. Como eu trabalho com bicicleta, a gente necessita muito de líquido. E nem todas as vezes a gente tem tempo de tomar água. E eu tomo muito refrigerante. Eu gostaria de saber se isso é suficiente para o rim. Olha, ao invés de você realmente parar para tomar um refrigerante, o ideal seria tomar uma água, né? Já que você pode sempre estar com você uma garrafinha de água. Não que o refrigerante não vai fazer talvez o mesmo efeito, mas a água é mais saudável. Próxima pergunta. Doutora Mirtz, é perigoso uma pessoa se infectar fazendo hemodiálise? Vanessa, se infectar hoje em dia é mais difícil, né? Antigamente os pacientes se infectavam mais com a transfusão sanguínea, que muitas vezes tem que ocorrer durante a diálise por causa da anemia. Mas como os laboratórios hoje fazem exames mais frequentes, então a hepatite B, hepatite C, que se contrai durante essas transfusões e durante o tratamento dialítico, quase não ocorrem. Tem mais alguma? Doutora Mirtz, uma pessoa que doa um rim, ela vive normalmente com um só? Bom, doutor Luciano, por hoje é só, até a semana que vem. Se Deus quiser, Érica. Vive. O paciente com um rim só, ele vive normalmente, né? Tem pessoas que nascem com um rim único, né? Então a doação não vai trazer nenhum problema para o doador. Ô Mirtz, falar em rim único, acontece do paciente, às vezes, né, ter o rim fora do local normal, né? Eu já vi casos, né, de paciente ter o rim bem na região pélvica. Isso não quer dizer que o paciente vai ter, no futuro, uma insuficiência renal? Não. Esses não são atipias mesmo, né? Com a localização fora do normal mesmo. Tem o rim em ferradura, né, que seria a união dos polos renais, né, na base, eles estão unidos, mas a pessoa tem a função renal normal. Doutora, infelizmente chegamos ao finalzinho do programa. Eu gostaria de agradecer você pela presença e que você deixasse também alguma mensagem para os nossos telespectadores. Olha, eu gostaria de deixar uma mensagem, né, que o pessoal cuidasse um pouco mais assim da sua saúde, não deixasse de procurar um médico pelo menos uma vez por ano. E o importantíssimo seria ingerir uma grande quantidade realmente de líquido, que faz parte, né, não só para o rim, mas é bom para todo o organismo. E eu fico, né, aqui, agradeço ao Dr. Luciano, né, pelo convite, e estou à disposição de vocês para o que vocês precisarem, né, ou no meu consultório, ou mesmo, né, pela Secretaria de Saúde, que eu também trabalho, né, a gente cuida da parte renal de todos. Mirtz, muito obrigado. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.